E aí, gente, mais uma vez aqui para falar de ética. No vídeo passado eu estava falando sobre as influências do Descartes para a filosofia moderna, para o exercício filosófico, e para o Spinoza, como que é essa ordem geométrica, né? Nesse vídeo eu vou continuar falando um pouco sobre isso, mas também vou apontar para os limites claros que o cartesianismo encontrou dentro da filosofia do Spinoza. Não sai daí. Estávamos lendo Princípios da Filosofia Cartesiana, do Spinoza. Vocês lembram sobre a questão da matematização, né, que foi um grande avanço para a filosofia. Eu estava aqui nesse parágrafo, vocês devem lembrar, ó. Vou continuar lendo, porque eu tinha parado no meio e agora nesse vídeo eu vou continuar lendo ele. Para Descartes, uma obra é geométrica quando nela se raciocina com ordem, quer dizer, quando as primeiras coisas que são propostas devam ser conhecidas sem nenhuma necessidade das seguintes. E todas as restantes, depois, disponham-se de tal forma que sejam demonstradas só a partir das precedentes. No entanto, há duas maneiras, ambas geométricas, de efetivar essa mesma ordem, isto é, de demonstrar. Pela análise, dita a posteriori, na medida em que mostra a verdadeira via pela qual uma coisa foi metodicamente e como que a priori descoberta. Então esse método analítico de demonstração é o que o Descartes mais usava, é aquele onde a descoberta vai sendo feita ao longo do discurso, né? Então, geralmente são textos em prosa, são textos corridos, né? São textos assim mais contínuos, né? Ou pela síntese, via a priori, que examina as causas por seus efeitos e demonstra por meio de uma longa série de definições, petições, axiomas, teoremas e problemas. É na maneira sintética que o Spinoza está escrevendo a ética dele. Então é uma ética demonstrada da maneira sintética dos geômetras, que é um texto um pouco mais truncado, parte dos axiomas, das definições, axiomas. Eu costumo dizer que toda a primeira e a segunda meditação do Descartes, para que ele discorre até chegar no cogito, no eu penso, né? Eu digo que todo esse trecho, toda essa dissertação em Spinoza foi trocado por um axioma que é o homem pensa. Seguindo a tradição, o francês, Descartes, admitia que o ideal era começar pela via analítica, a descoberta, e na sequência demonstrar o descoberto pela via sintética. Entretanto, nunca o fez em seus escritos. O procedimento, alegava, era fácil na geometria, porém muito difícil na metafísica, quase impossível, em razão da pouca clareza dos princípios dessa disciplina. Mas só por isso? Spinoza provavelmente sabia que não. Tratando-se de uma via a priorística, a síntese deveria partir do que é primeiro, do que é causa e pudesse, assim, tornar-se princípio explicativo dos efeitos. Conhecer é conhecer pela causa, dizia a antiga máxima. Logo, como Deus é a causa de tudo, a síntese exigiria começar por Deus. No cartesianismo, entretanto, a divindade é concebida como um ser transcendente e infinito, por natureza inapreensível ao nosso intelecto finito. De que modo, então, proceder nesse sistema à síntese? Fazê-lo seria pôr como princípio de inteligibilidade de todas as coisas, aquilo que nos é por natureza ininteligível. É mais ou menos como se Descartes só pudesse cumprir a exigência da reversão da análise em síntese, ou perpetrando um contrassenso, ou transformando sua concepção de Deus. Já que não estava ele disposto a ceder a nenhuma das alternativas, sempre preferiu a análise, seguindo em suas obras um invariável percurso analítico, que inicia pela dúvida, passa pensamento, chega ao cogito, a verdade primeira da própria existência, o penso logo existo, e só então vai ao verdadeiro princípio e causa de tudo, Deus. Em 1663, Spinoza já estava convicto de que as dificuldades deixadas pela filosofia cartesiana só poderiam chegar a bom termo se ele seguisse por via diversa da cartesiana, ou seja, insistisse na mais rigorosa ordem geométrica, sem nada ceder a compromissos com um Deus transcendente ou com algumas difíceis teses cartesianas que a tal Deus prestam homenagem.
Porém, da mesma forma, tinha certeza de que o ponto de partida para qualquer novo empreendimento filosófico não podia ser outro que o cartesianismo, e em primeiríssimo lugar o ideal geométrico que animava essa filosofia desde o seu âmago. E aqui, esse trecho já finaliza assim, de maneira bem clara como que a filosofia de Descartes, principalmente o método do Descartes, né, influenciou a filosofia do Spinoza. Mas, para falar dos limites, esse livro aqui, do Victor Delbos, que eu mostrei na bibliografia, O Problema Moral na Filosofia de Spinoza e na História do Espinosismo, arremata de uma maneira muito clara assim, os limites da filosofia cartesiana na filosofia do Spinoza. Na página 30. Descartes está longe de ter tratado os problemas morais como tratou os problemas especulativos. Ele os encontrou pelo caminho, talvez contra a sua vontade. Em todo caso, ele não os solicitou e nunca os abordou de frente. Podemos mesmo afirmar que só os abordou com relutância. E aqui tem uma nota de uma carta do Descartes falando isso. Convidado a dar sua opinião sobre questões dessa natureza, ele se remetia principalmente aos estoicos, e em particular a Sêneca. O motivo dessa preferência é que, sem dúvida, o estoicismo correspondia à elevação natural de seus pensamentos. Também porque a literatura moral dos estoicos estava cheia de máximas gerais, cujo valor lhe parecia independente dos sistemas. Então, enquanto na filosofia teórica ele se mostrava um inovador, ousado e se gabava de impor ao conjunto dos conhecimentos humanos a unidade rigorosa do seu método, na filosofia moral ele retorna sobretudo a uma escola da antiguidade, e pouco preocupado com a unidade metódica, ele se contenta em propor preceitos ao invés de princípios, de máximas ao invés de razões. E aqui é o que eu digo lá no vídeo da alma, que o Descartes fez uma revolução epistêmica, mas não ontológica. Esse trechinho fala bem nisso, quando ele fala da filosofia teórica e filosofia moral e tal. O caráter de Descartes, né? Seu caráter e suas crenças explicam suficientemente essa reserva. Descartes talvez suspeitasse que a aplicação de sua dúvida às questões práticas oferecia perigo. Ele temia as ideias morais tanto quanto as instituições políticas, esses humores confusos e inquietos que estão sempre à procura de alguma nova reforma. Ele tomava cuidado em afirmar que a indecisão metódica do julgamento não pode levar à indecisão na conduta, e ele formou para si uma moral provisória que colocava de lado, junto com as verdades de fé. Ora, eram exatamente essas verdades de fé que garantiam essa moral. Aos olhos de Descartes, ele se sentia não apenas impedido, mas ainda e sobretudo dispensado de usar o esforço de sua mente no problema moral. Crente sincero, ele achava nos ensinamentos da religião regras suficientes para a orientação da vida. Assim, as verdades morais, inseparáveis das verdades religiosas, revelavam no fundo apenas a própria vontade, que conferia a elas uma certeza à parte e as protegia dos ataques da crítica, até mesmo das curiosidades do entendimento. A situação de Spinoza era bem diferente. Excomungado pela sinagoga de Amsterdã, ele foi forçado a criar uma morada espiritual fora da casa que o rejeitava. Ele não tinha aquele abrigo que a religião oferecia a Descartes, enquanto trabalhava para reconstruir a morada. Contudo, ele não acreditava que a última palavra da razão pudesse ser a negação ou a dúvida. Ele estava por demasiado persuadido de que o valor essencial do entendimento está na sua potência de afirmação. Esse trecho já demonstra claramente, né, já expõe muito claramente os limites que a filosofia de Descartes encontrou no Spinoza. Eu vou terminar de ler esse parágrafo porque ele dá uma noção geral de como que se deu esse trabalho do Spinoza, então. Quer dizer que nesse vídeo agora nós já estamos deixando a esfera do cartesianismo para falar de um espinosismo mesmo, sabe? Da filosofia do Spinoza. Então vamos terminar de ler para ver se é isso mesmo. O Spinoza, ele também não queria retomar, mesmo que parcialmente, doutrinas já rejeitadas por sua mente. Ele considerava que os atos praticados não devem suscitar depois nem arrependimentos nem escrúpulos. Com tanta tranquilidade quanto audácia, ele demanda ao pensamento substituir nele o que o pensamento tinha destruído. É através de uma transição natural que ele passa da crítica à pesquisa, e ele foi sem dúvida o primeiro nos tempos modernos a colocar de uma forma radical esse princípio, que a mente pode encontrar somente em si e por si mesma toda a verdade necessária à vida. Mas se a vida encontra na mente a maneira de se iluminar e de se governar, a mente que se subtraísse da vida perderia simultaneamente toda a força e toda a clareza.
De qualquer maneira, é impossível que a existência humana seja um sonho vazio ou um drama ruim, que a experiência que resulta disso seja desprovida de sentido, que as convicções que a sustentam sejam mentirosas. Eis porque Spinoza, tão duramente desdenhoso das crenças comuns quando elas tinham a pretensão de se tornarem especulativas, teve sempre respeito por essas mesmas especulações quando elas lhe pareciam apenas uma maneira de ordenar a conduta dos homens no sentido do bem. Eis porque ele ainda deixa sua razão se aplicar inicialmente à fé religiosa, portanto irracional em sua essência, a fim de descobrir e extrair o que era mais conforme à sua própria natureza, antes de construir um sistema que fosse absolutamente, tanto em seu conteúdo quanto em sua forma, a expressão adequada de suas tendências. Eis porque, enfim, ele trabalhou para realizar a unidade do pensamento e da ação na sua pessoa, em sua vida. Esse trecho mostra por que eu estou escolhendo a ética do Spinoza, porque viva a filosofia, é uma filosofia que você tem que trazer para a sua vida. E as especulações morais que partem de uma dicotomia dogmática, no sentido de que a mente e o corpo, o espírito e a matéria não se misturam, o espírito é espírito, matéria é matéria, e não se pode pensar a matéria como se pensa o espírito, eu passo a página, entendeu? Eu tô com uma filosofia que pretende afirmar a vida com tudo que ela tem de bom e de ruim. No vídeo de História da Filosofia, eu comecei a falar dos eleatas, né? E falei de como eles pretendem, através do pensamento, dar explicações sobre a vida, sobre como que funciona a vida, né? Eu comentei, eu vou adiantar um pouco aqui, porque é uma piadinha filosófica que eu tenho para fazer, que eu não vou aguentar até a hora de falar do Zenão, porque os eleatas, eles tinham essa pretensão, né, de filosofar com um pensamento puro, independente da matéria, e o Zenão, ele trouxe os famosos paradoxos do Zenão, que é para demonstrar como que o pensamento consegue construir realidades independente da fisicalidade, da física da matéria, né? E aí ele fala de Aquiles, um famoso corredor grego, quando ele vai correr com uma tartaruga, se a tartaruga começar um trecho à frente dele, Aquiles nunca vai chegar nessa tartaruga, porque ele vai ter sempre, ele vai percorrer, quando ele percorrer a metade, a tartaruga vai ter andado um tanto também, e aí ele vai ter que percorrer mais metade dessa metade, e aí metade da metade, metade da metade da metade, sempre vai ter um espaço a ser percorrido para que Aquiles alcance a tartaruga, e desse modo Aquiles nunca vai alcançar a tartaruga. Esse é, grosso modo, um argumento do Zenão, para mostrar como que o pensamento se desconecta da fisicalidade dos fatos para poder constituir uma realidade própria. Eu costumo brincar que eu tenho um argumento semelhante para provar a infinitude da matéria, porque a matéria é infinita, e para isso basta você tentar, depois que varreu a sua casa, com a sua pazinha lá, tenta recolher a poeira com a pazinha, você vai ver que sempre vai sobrar metade da metade, aí um pouquinho da metade, aí mais da metade, aí metade da metade da metade da metade. Você nunca vai conseguir recolher toda a poeira com a pazinha e a vassoura, porque a matéria é infinita. Então, a gente pode pensar, que nem o Spinoza, de que a matéria é um atributo de Deus, tanto quanto o pensamento. Então, vamos pensar a matéria como divina, o mundo material como sendo aquilo, a primeira coisa, o seu corpo é a primeira coisa, primeira criação de Deus que você tem acesso. Então, você negar o seu corpo para alcançar um Deus transcendente é um absurdo, porque você tem ao seu corpo, você tem a sua vida para conhecer o que Deus te deu. Então, é um convite que eu tenho para, de novo, a gente fazer viva a nossa filosofia, é sacralizar a matéria. A matéria é sagrada, o mundo sensível é sagrado, e a gente precisa conhecer o mundo para conseguir lidar com ele e transformá-lo numa coisa boa. Que se a gente acha que a matéria é ruim e o espírito é bom, a gente vai cada vez mais, a tendência é cada vez mais a se distanciar do mundo para afirmar um pensamento. E isso, no longo prazo, pode ser muito prejudicial para uma vida próspera, para uma vida feliz,
para uma vida plena e em comunhão, tá bom? Então a gente continua aqui, no próximo vídeo eu pretendo já começar a ler as definições do Spinoza e a gente vai se falando. Não deixa de curtir, de comentar, compartilhar. Se não chamou ainda, chama seus familiares, seus amigos, suas amigas, sua mãe, seu pai, sua mulher, seu marido, todo mundo para acompanhar a gente aqui nesse canal, ok? Muito obrigado!